uma civilização se constrói sobre o que os homens devem dar, não sobre o que lhes é tirado. Antoine de Saint-Exupéry. Om Sairam, Om Cristo Om. E chegamos à quinta-feira, dia 12 de abril, quinta-feira santa, o dia da Eucaristia, da Santa Ceia. E hoje é o dia do obstetra. Associando o que nós tivemos na entrevista de terça e de quarta, o obstetra é aquele que dá a vida, que faz nascer, traz à luz mais um ser. E essas mensagens todas nos devem fazer nascer outra vez. Nós somos obstetras de um mundo melhor. Vamos trabalhar com essas contrações, com esses movimentos peristálticos, me perdoem se eu estou errando na parte médica, positivos e negativos, aquelas contrações que vão levando para fora o nascituro, e ele vai com a cabecinha para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até surgir e dar os seus vagidos extraútero. Nós temos a obrigação de sermos obstetras de um mundo melhor. E essa mensagem que Jesus nos deu, que Buda, Krishna, Rama nos trouxeram, nos fazem nascer para uma luz maior. E como nós estamos no dia da instituição da Santa Ceia, eu vou voltar a Felician Shai, as grandes religiões, e vou reler um trecho da semana passada que diz muito sobre a religião universal. Na semana que vem, nós terminaremos, provavelmente, com a conclusão dele. Vamos terminar relendo o 15º capítulo, só uma frase, uma pergunta, e depois entraremos na conclusão dele. Ouçamos a pergunta. A esta religião universal corresponderia uma moral planetária, reunindo o melhor das tradições de todos os povos e vindo a terminar em regras válidas para todas as consciências humanas. Fazendo uma pausa. As cenas que vocês estão vendo no fundo são do filme Jesus e sua época, das seleções do Reader Digest. Agora a pergunta. Não poderíamos considerar como homem ideal aquele que realizasse em sua vida as mais altas aspirações das religiões precedentemente estudadas? Que fosse higiênico, segundo a regra Shinto, sóbrio como um adepto do Islã, polido segundo o rito confuciano, sincero e devotado segundo a concepção mazdeísta, bravo de acordo com a fórmula druídica, que guardasse uma recordação agradecida dos antepassados, praticasse a piedade filial e os outros deveres familiares, como exigem as morais chinesas, japonesa, romana, que como adepto de Osíris procurasse não tornar infeliz nenhum dos homens que dele se aproximassem, que amasse seu próximo como a si mesmo, segundo a palavra de Jesus, que tivesse pela paz a manter entre os homens, entre os povos, o amor dos sábios chineses, e pela justiça a realizar sobre a terra a paixão dos profetas judeus, que não fizesse mal a nenhum ser de acordo com o ideal budista, que amasse a beleza do universo à maneira dos helenos, que sentisse, segundo o pensamento bramânico, a fraternidade profunda, a identidade fundamental de todos os vivos, de todas as coisas, de todas as realidades? Realmente esta pergunta deve tocar em nossos corações. Mas prossigamos com a leitura. Agora vamos entrar na conclusão. As cenas são muito bonitas do fundo, mas vamos continuar com a leitura de Shai, as grandes religiões, vamos entrar na conclusão. Se houver tempo, amanhã leremos mais um pouco. Conclusão. A religião universal, a que parece conduzir-nos os estudos históricos das religiões particulares, já existe em algumas consciências, mais obscuramente sentida que claramente formulada. Aqui fazemos a extrapolação. Sai Baba prega essa religião universal, que cada um valorize Deus, não importa o credo. Os Bahais dizem a mesma coisa. Há movimentos agora islâmicos e budistas, não aqueles radicais, que põem no altar os nomes de Jesus, de Buda, de Maomé, de Zoroastro, vendo essa unidade que há por trás de toda essa diversidade de credos, de ismos,
de nomes. Afinal, Deus é um só. Mas continuemos com a leitura da conclusão de Shael. Talvez um dia encontrará ela o meio de expressão que a tornará mais fácil de ser transmitida de coração para coração. Ela verificará a imensidade do universo, descobrirá no homem o desejo de ampliar infinitamente a sua personalidade finita, pelo conhecimento desinteressado, pela ação generosa e pelo amor. Ela unirá o homem ao universo pela ciência, compreensão de todo o real. Pela arte, a alegria libertadora ao contato de todas as belezas. Pelo amor, sobretudo, amor por todos os homens, por todos os seres, por todas as coisas. Ela unirá os homens entre si, através de uma justiça caridosa, acordo pacífico das liberdades. Ela colocará no alto da vida humana, na cúpula da vida universal, a ação generosa e alegre, pela qual o indivíduo exprime seu amor e sua compreensão pelo universo, nele trabalhando para realizar a justiça e a paz entre os homens. Talvez esta religião universal se organize algum dia em uma instituição destinada a satisfazer a eterna necessidade religiosa dos corações. Os que outrora amaram sua igreja e que nela beberam uma força duplicada para a sua vida moral, sentem às vezes certa nostalgia, quando não podem mais nem crer nem participar de um culto. Sentir-se-iam felizes ser acolhidos por uma nova igreja, que unisse todos os adeptos da religião universal. É o Sanatana Dharma, é a volta à raiz. Sanatana Dharma é a lei eterna que Jesus se referiu quando disse que não veio derrogar a lei, mas confirmá-la. Não veio modificar o que os profetas falaram, nem acrescentar um tio que fosse. Esta religião universal é esta lei, Sanatana Dharma, a lei eterna, a lei que Deus nos proporcionou para que nós nos guiássemos por ela. As religiões são emanações dela, então a volta à unidade é o ideal. Que nós possamos compreender que por trás de todas estas religiões existe apenas uma grande religião. Essa religião que é amor, que é fraternidade, que é justiça, que é paz, é a religião universal. Não de seitas, não de igrejas, mas é a igreja maior, que é o próprio cosmos, e da qual, nessa igreja, o dirigente é Deus, o Senhor dos Senhores, e que habita em nossos corações. Vamos ouvir mais um pedacinho de Shai e depois, então, terminaremos o programa de hoje. Amanhã teremos uma participação de Paramahansa Yogananda Saraswati, um hindu que morreu com dores de santidade em 1952. Mas ouçamos ainda Shai, mais um parágrafo ou dois. Talvez esta religião universal se organize algum dia em uma instituição destinada a satisfazer a eterna necessidade religiosa dos corações. Os que outrora amaram sua igreja e que nela beberam uma força duplicada para a sua vida moral, sentem às vezes certa nostalgia, quando não podem mais nem crer nem participar de um culto. Sentir-se-iam felizes em ser acolhidos por uma nova igreja que unisse todos os adeptos da religião universal. Resumir-se-iam nos belos templos do passado, reunir-se-iriam nos belos templos do passado, se esses se tornassem livres pelo abandono por parte dos fiéis, ou nos edifícios novos criados pelos modernos artistas, os templos da humanidade. O culto poderia tomar uma forma análoga à dos que se vê em certas igrejas protestantes liberais, mas com mais obras de arte ou nas igrejas positivistas. Então seriam cânticos parecidos com os cânticos cristãos, mas sem tolice, ou cantos socialistas menos o ódio. O canto supremo seria mais nobre das obras musicais brotadas de uma alma humana, o final da 9ª Sinfonia de Beethoven. O pregador tomaria por tema esta ou aquela palavra de Buda, de Confúcio, de Zoroastro ou de Jesus, esta ou aquela ideia de um moralista japonês, de um profeta de Israel, de um filósofo grego, de um santo muçulmano. Que belos sermões poderiam ser feitos sobre esta passagem do livro dos mortos egípcios. Nunca fiz chorar. E com esta frase do julgamento dos mortos diante de Osíris, nunca fiz chorar, vamos terminar o nosso programa pensando se nós já fizemos alguém chorar pela nossa intolerância, de qualquer forma, religiosa ou não. Até amanhã. Om Sai Ram, Om Cristo Om.